E aí quando a gente vem para a história de Jesus, então, Jesus foi um homem judeu. Por que é importante a gente discutir sobre isso? Porque as pessoas não sabem o que é um judeu. Elas acham que judeu mistura, né, opiniões, né? A judeu é aquele que nasceu em tal lugar. O judeu é aquele que acredita nisso. O judeu é aquele que não acredita que Jesus é o Messias, né? Só que aí a gente vê que Jesus era judeu, né? E ele era um rabino. Né? Explica um pouco para a gente aqui, Rodrigo, um pouco desse fato de... Porque quem acredita em Jesus, né, como seu salvador, geralmente é cristão, porque acredita em Cristo. E aí, você que acredita em Cristo, você não é necessariamente alguém que tem a crença de um judeu, porque o judeu não acredita que Cristo é o Messias. Né? Então, para algumas pessoas, pode parecer contraditório. Né? O que significa Jesus ser judeu aqui? Só para deixar claro, o judeu ele acredita que Jesus existiu, ele só não acredita que ele é o Messias. Eu disse ser o Messias. Tem judeu também. Tem judeu que é messiânico também. Né? Existiu. Jacó, um dos filhos de Isaac, Jacó tinha 12 filhos. E entre esses 12 filhos, cada um tinha um nome. Levi, Dan, Naftali, e um deles chamava-se Judá. Esses 12 filhos de Jacó formaram 12 tribos em Israel. Tem a tribo de Levi também, e os 2 filhos de José, mas não vou entrar no mérito da questão. As tribos de Israel. E essas tribos de Israel funcionaram como uma espécie de os estados do Brasil. Você tem Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então, cada tribo, ao dividir a terra prometida, ficou com um espaço. Então, olha, eu moro ali no território de Dan. Ah, que legal, eu sou do território de Naftali. Aí eu sou do território de Judá, dos filhos de Judá. Em 722 a.C., os assírios vieram e destruíram todas as tribos do norte. Elas desapareceram. Sobraram apenas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns da tribo de Manassés. Em 722 a.C. Quando chegou em 605 a.C., Nabucodonosor vem para destruir Jerusalém, mas como o que sobrou das 12 tribos foram majoritariamente os da tribo de Judá, um pedacinho da tribo de Benjamim e a tribo de Manassés, o pessoal parou agora de falar território de Judá, de Dan. Todo mundo agora era indistintamente da tribo de Judá. Logo, judeu. Entendeu? Entendi. Judeu. Quando Jesus nasce, esse nome judeu já estava para todos os descendentes de Abraão. Judeu, já não era mais, eu sou de Naftali, eu sou de Benjamim, embora Paulo seja benjamita, mas todo mundo era judeu. Depois disso, eles foram expulsos da terra deles, e os judeus ficaram espalhados pelo mundo, muitos na Europa. Vem Hitler e mata os judeus, porque como eles não tinham país, foram expulsos dali por Adriano, só ficaram os judeus. Aí criou-se o Estado de Israel, 1948. Quando cria o Estado de Israel, tem 47, 48, toda aquela pós-guerra ali, como é que nós vamos chamar esse Estado? Aí pensamos, vamos chamar Estado judeu, como Hetzel queria colocar. Mas muitos dos judeus nem eram religiosos. Alguns eram ateus, socialistas. Falou, não, Estado judeu não, porque judeu parece mais uma questão religiosa, não somente étnica. Então vamos chamar Estado israelita, mas ele lembra muito Bíblia. Estado de Israel e israelense. Tá certo? Israel e israelense. E os que estão no resto do mundo são indistintamente judeus. Então, veja bem, existe o judeu israelense, que é aquele que tem cidadania de Israel. Existe o judeu não israelense, que é aquele judeu americano, que nasceu em Nova York, criou lá, está lá até hoje. O Silvio Santos é um judeu brasileiro. Mas o Silvio Santos não é israelense. Tá certo? E tem judeus que seguem a religião judaica, tem judeus que não seguem a religião judaica. Aqueles judeus que reconhecem que o Messias está por vir são judeus religiosos fervorosos. Aqueles que reconhecem que o Messias já veio e que é Jesus de Nazaré são chamados judeus messiânicos. E por que muitos deles preferem se chamar de judeus messiânicos e não de cristãos? A culpa é nossa, porque durante tantos séculos os judeus foram tão perseguidos por regimes cristãos,
onde ser cristão era não ser judeu, se você pegar a história da humanidade, nem os negros, nem os índios, ninguém foi tão perseguido e execrado como os judeus. Até hoje, não precisa ir longe. Agora que está tendo esse conflito lá, vocês estão vendo a onda de antissemitismo na Europa, aqui no Brasil também pegaram. Então, quer dizer, existe um ódio muito grande. E então, para muitos judeus, quando eles veem a cruz, quando eles veem o nome cristão, eles lembram daqueles que torturaram seus pais, que perseguiram. E eles foram perseguidos por quê? Uma das acusações: judeu é rico, judeu é perigoso, judeu rouba. E a mais terrível de todas: os judeus mataram Deus, porque eles crucificaram Jesus. Sendo que quem crucificou foram os romanos. Teve participação de uma elite judaica? Teve, isso é fato. Anás e Caifás eram judeus. Mas quando o pessoal fala os judeus mataram Jesus, eles esquecem que os judeus também honraram Jesus, porque o Novo Testamento, com provável exceção para Lucas, foi escrito por judeus. Então, quando eu falo assim, os judeus rejeitaram Jesus, o que eu faço com Maria, mãe de Jesus? O que eu faço com João? O que eu faço com os apóstolos que ficaram fiéis a ele, morreram por ele? O que eu faço com Paulo? Entendeu? Então, é bom deixar isso claro. Os judeus, eles têm, no cristianismo, quase um trauma, porque em nome de Jesus, eles foram odiados.